Shalom, bom dia a todos. Nós estamos na Parashá Ekev, Devarim, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7. Neste capítulo 7 de Deuteronômio, Parashá Ekev, já vimos a Parashá Vayetchanan, agora em sequência Parashá Ekev. O significado de Ekev é consequência, dar a ideia de consequência, causa. Ou seja, a orientação que o Eterno está concedendo ao povo é de que se eles cumprirem os mandamentos do Eterno, logo, por consequência, eles terão os favores do Eterno. Quais seriam estes favores? É o que nós vamos ver também. Veja só. Vamos pensar numa abordagem que Irash coloca também para o significado da palavra Ekev, que também pode ser lido ao invés de consequência, também fazendo menção à palavra que significa calcanhar, pisar com o calcanhar. E nesse sentido está fazendo menção aos mandamentos do Eterno. Veja, o Eterno está dizendo: se em consequência vocês guardarem os meus mandamentos, logo tais e tais coisas acontecerão. Porventura, se pisarem com os vossos calcanhares, estas mitzvot, estes mandamentos, como que é pisar nesse sentido? É a ideia de estar negligenciando determinados mandamentos que numa leitura própria, interpretação própria, a pessoa acha: isso daqui não é importante para mim, isso aqui não é importante para o povo, isso aqui não fará mal, e fica, portanto, escolhendo qual é o tipo de mandamento. Tá? Um dos motivos que a Torá declara para a gente é justamente o segredo do Eterno, em não deixar escrito em canto nenhum, e nenhum sábio colocou, no sentido de que quais são as recompensas destas mitzvot. Sabemos que são 603 mitzvot, mas qual é a recompensa de cada uma? Apenas duas delas foi citado qual seria a recompensa. Justamente para que a pessoa não ficasse escolhendo aquelas que dariam maiores recompensas, e certamente elas estariam pisando com os calcanhares as demais, e traria muito prejuízo para a nação. Veja, não se deve entender aqui apenas como uma pessoa individual, mas entendendo como um povo. Quando você pensa num povo, pensa-se assim: hoje esta nação, composta por homens de exército de 603 mil homens que podem pegar em armas, mas vamos lembrar, quando a casa de Jacó desceu ao Egito, que número eles eram? 69, mais uma mulher que estava grávida, nascendo um número de, portanto, 70 pessoas. Eles passaram 210 anos no Egito, aí vem a salvação do Eterno, e agora eles estão em 603 mil homens que podem pegar em armas para guerrear. Veja, o Eterno cuidou, trabalhou, e agora está zelando por este povo. É o cumprimento para que eles possam entrar na terra prometida. Tudo isso está indo diante deles. Então, qual é o primeiro ponto? Tirar o medo. O medo que nós já vimos falando, medo porque eles ficaram muito tempo escravos. Aquela primeira geração que morreu por determinados fatores, mas veja como precisa ter equilíbrio nas coisas. Essa primeira geração, ela também estava muito apegada na imagem mental daquilo que eles viveram lá no passado. E o que eles viveram no passado? A escravidão. Por mais que eles tenham visto um monte de coisas que o Eterno tenha feito a eles, ainda eles estavam impregnados desta servidão. Tá? E eles deveriam então deslocar esta servidão ao Egito para a servidão ao Eterno. Agora, esta segunda geração que nasce no deserto, devido ao pecado daquela geração que escolheu
ficar do lado daqueles 10 homens que falaram mal da terra prometida trouxe um grande medo, um choro às pessoas, não é isso? Tudo isso é conhecido, sabido, então bola para frente. Agora esta geração ela vai ocupar uma terra, as 7 nações de Canaã, justamente aquela que gerou a seus pais a morte em 38 anos de deserto. Eles iriam serem mortos, e assim aconteceu. A última leva morreu naquela praga, nessa última praga que havíamos comentado. Portanto, agora essa geração nova estaria entrando para ocupar as 7 nações, e eles não poderiam ficar com resquícios daquele medo, do sentimento de escravidão. Eles não poderiam dar olhos e nem ouvidos àquelas coisas que eles ouviram do passado recente deles, mas eles tinham que manter os olhos e os ouvidos neste passado recente de 38 anos atrás, 40 anos atrás, fazendo conta redonda, tá? Para que eles pudessem se lembrar da experiência que seus pais tiveram ao receber a Torá. Então são 600 mil homens recebendo a Torá, e isso é uma coisa que marca a história de um povo, porque ninguém pode, ao longo dos anos, acabar com esta imagem de um povo, dizendo, não, vocês não receberam, porque os olhos viram, os ouvidos ouviram. Então eles têm isso impregnado deles. Eles viram, eles receberam a Torá. Isto foi passando de geração a geração, a geração a geração, até os nossos dias. E, portanto, é imperativo que um povo seja diferenciado para servir ao Eterno, cumprindo as leis. Na verdade, é importante você compreender, servindo, ocupando-se da instrução. É uma instrução de amor, é uma instrução como constituição, para que um povo se torne povo, para que um povo se torne servo de Deus, amando-o de todo o coração, de toda a sua força, somente a Ele prestando culto. Portanto, ao entrar nesta terra, uma das primeiras coisas que eles deveriam fazer é não olhar para o ouro e a prata que haviam nos ídolos daquelas nações. Eles deveriam, portanto, não fazer uso desses ídolos, para que eles não ficassem ligados a estes ídolos e sendo levados à idolatria. E, sendo levados à idolatria, eles estavam trazendo sobre si algo de ruim da parte do Eterno. Agora, recompensa. Vamos ver. Então, o texto diz que os filhos terão vida longa, serão sábios e livres do pecado, haveria para eles fartura de grãos, vinho, azeite, os animais iriam se multiplicar, portanto eles ficariam ricos, e olha que interessante, toda doença ficaria longe deles, e essas doenças iriam recair, sejam elas comuns ou raras, iriam recair somente nos inimigos. Outra coisa, não era para eles temer os cananitas. O Eterno faria milagres. Qual milagre é citado nessa paraxá? Que o Eterno enviaria vespas adiante deles, e estas vespas iriam até ao acampamento, aos esconderijos destas nações que estariam lutando contra eles, e iria envenenar estes soldados. Eles ficariam cegos. Então o Eterno faria isso. Mais uma coisa. Outra coisa, Hashem iria confundir as nações de Canaã de forma que eles pudessem dominá-las. Entenderam? Esta parte inicial, portanto, ela é bastante importante. Então fiquemos por aqui, a gente já dá sequência em breve.